Glória a Deus. Bom dia para todos. Amém. Bom dia também para você que vai entrar na live, vai participar com a gente, né? Você é o nosso convidado esse começo de semana. Participar com a gente de segunda a sábado, os ensinamentos que é trazido aqui para nós da parte de Deus, e esses ensinamentos possam lhe ajudar, possam estar lhe ajudando. Você que ainda não é inscrito nesse canal, mas participa, muitas das vezes procura dar uma olhada no... Talvez o tema lhe chama a atenção, você dá uma olhada ali, passageiro. E se você quiser se inscrever nesse canal, irmão, você não paga nada, você vai estar ajudando, né, a divulgar mais o trabalho da gente, a palavra de Deus. Você não paga nada para se inscrever. Eu faço as lives através deste canal, tá bom? YouTube. E você é o nosso convidado, tá? Fica à vontade, se você também não quiser se inscrever, não é obrigado, né? Mas acompanha o nosso trabalho. O que glorifica a Deus é o tema de hoje, tá? Tá aí na telinha o tema, o que glorifica a Deus. São muitas informações, mas vou trazer algumas coisas aqui que não glorifica a Deus, tá bom? E se você tiver encaixado nisso aqui, e você entender que o que você está fazendo não glorifica a Deus, deixa de fazer para agradar a Deus. Se você já não faz, sua vida já glorifica a Deus, amém. Continua com a sua vida glorificando a Deus. O texto que vai ser lido está lá em 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. O foco é o versículo 31, tá? Mas eu vou ler até o 33. O foco mesmo, o texto mesmo base é o versículo 31. Mas eu vou ler do 31 ao 33, que diz assim, ó. Portanto, quando vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Vivam de tal maneira que não prejudiquem os judeus, nem os não-judeus, nem a igreja de Deus. Faço como eu, procuro agradar a todos em tudo o que faço, não pensando no meu próprio bem, mas no bem de todos, a fim de que eles possam ser salvos. Ser salvos. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele escreve uma carta para o povo que está em Corinto, e ali ele vai doutrinar esse povo, ele vai exortar este povo. E o apóstolo Paulo, ele vai falar uma coisa muito, muito interessante, muito legal, do que glorifica a Deus. Do que glorifica a Deus. Ou seja, a minha vida hoje, a sua vida hoje, glorifica a Deus? Como é que está o meu, o seu, nosso testemunho perante o próximo? Porque olha só, irmão, o apóstolo Paulo, ele escreveu uma carta aqui para um povo que é crente. Mas um povo que era crente, ô Miqueias, ele não está aqui escrevendo para um povo que não lê a Bíblia, para um povo que
que não é batizado, um povo que não frequenta igreja. Não, a palavra que ele está se referindo é para um povo cristão, mas um povo cristão que estava deixando a desejar algumas coisas. E ele se coloca como referência, faça como eu. Será, irmão, se nós podemos falar isso para a esposa que é casado, para os filhos, quem tem filhos, a esposa falar com o marido, falar com os pais, com os irmãos, com a parentela, faça igual eu. Bebi, não bebo mais, fumo, não fumo mais, usava droga, não uso mais, não faço mais. E por que vocês estão na igreja e quando se reúne? É para beber, usar droga, para muitas coisas que não agradam a Deus. Será que eu e você podemos chegar para esse tipo de gente e dizer assim, faça igual eu? Isso é muito importante, irmão. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, irmão, vou muito a profundo isso. Irmão, vamos para a igreja. Não, o que adianta ir você levar a pessoa para a igreja e ele olhar para você e dizer assim, o que você está fazendo na igreja, irmão? Você está na igreja, mas não parou de mentir, está na igreja, não parou de ser falso, está na igreja, não parou de furtar, está na igreja, não parou de beber, está na igreja, não parou de usar droga. O que adianta eu ir para a igreja contigo? Envergonhando até o nome de Deus. Envergonhando o nome de Deus, como o apóstolo Paulo, ele fala aqui, foi citado aqui, irmão, sobre a questão de glorificar a Deus. Então, nossas atitudes podem glorificar a Deus e não glorificar a Deus. Irmão, quando nós decidimos buscar a Deus, irmão, queira ou não, nós começamos a representar a Deus. Agora, vamos lá, irmão, como é que eu posso estar representando a Deus? Como é que eu posso estar representando a igreja de Deus? Como é que eu posso estar representando essa casa aqui? Você imagina aí. Você imagina aí, eu estava uma vez nas vendas e nós estávamos numa cidade e tinha outros de outras casas de recuperação lá. Aí tava lá os caras vendendo kit, né? Que era o saco de lixo. Os caras vendendo, oferecendo. Aí quando de repente, um deles, dois foi para a praça, sentou lá, e quando pegou um cigarro, começou a fumar, passou para o outro fumando e tal, aquela coisa toda. E quando depois eles voltaram, como ofereceu o tapete, eu digo isso porque um deles veio me oferecer, o tapete não, o kit, um deles veio me oferecer. Um deles me pediram oração, que faltava um mês para completar o tratamento dele. E falando da obra onde ele estava, falando de Deus. E eu fiquei só assim na minha, eu disse, meu Deus, imagina os meninos lá da casa fazendo, com certeza faz isso também. Vai ali, bebe, depois vai lá e diz só, eu faço parte de uma casa de recuperação, onde eu estou me recuperando, e aí estou aqui voluntário, ajudando a obra, aqui é para... Imagina só, e eu comecei a meditar, eu disse, meu Deus, como as pessoas são cara de pau, irmão. Como as pessoas são cara de pau, irmão. Lá é uma obra séria, lá em pai, quando é fé a pessoa está lá, não tem nada de sério mesmo. Só enganando as pessoas, Irmão, quantas pessoas dentro da igreja estão enganadas por líderes, assim como também nós enganamos as pessoas, que isso não acontece comigo nem com você. Mas a real é essa, irmão, tem que entrar o temor. Tem que entrar o temor em nós. Então vamos lá, o que glorifica a Deus? Veja bem,
A fé cristã não se resume a palavras, cultos ou declarações públicas, mas se revela, sobretudo, nas escolhas diárias. A Bíblia nos ensina que fomos chamados para viver uma vida que glorifica a Deus. Vamos refletir à luz das Escrituras sobre práticas comuns em nossa sociedade, como os jogos de azar, o consumo de álcool, o fumar e até mesmo o ato de comer, que muitas vezes é ignorado quando se fala de vida cristã. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele escreve para a igreja que estava em Gálatas, ou outros chamam igreja de Gálatas, sobre 16 ínter que o povo cristão estava praticando na igreja, no seu dia a dia, que não glorificava a Deus. 16 ínter. E ele diz assim, em outras palavras, não é a primeira vez que eu advirto vocês nessas coisas, já venho advertindo vocês faz tempo. Vocês continuam fazendo a mesma coisa. E ele ainda diz lá no final, Gálatas capítulo 5, ele ainda vai dizer assim, os que tais praticam não entrarão no reino de... Olha aí. Irmão, qual é o fundamento de você procurar uma igreja? Sair das coisas erradas e buscar Deus. O meu fundamento, irmão, não importa como você chegou na igreja, importa como você agora vai permanecer com o entendimento aberto. O meu fundamento hoje para a igreja, de estar na igreja, irmão, é ir para o céu. É ir para o céu. É ir para o céu, porque Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Jesus disse, eu vou, mas vou voltar para buscar aqueles que esperam por mim. Só que assim, hoje, para eu e você ir morar no céu, entra o pecador, mas não entra o pecado. Então, o que eu tenho que fazer? Abandonar o pecado. E a igreja, ela é uma visão, é um panorama. Ela é para refletir a glória de Deus. Porque se nós formos ver, irmão, na igreja primitiva, é aquilo que Jesus falou. É chegado até vós o reino de Deus. O cego enxergava, o coxo andava, o aleijado se levantava, o morto era ressuscitado, os doentes eram curados e o evangelho era pregado. E havia temor em todos e comunhão, né? Pastor, nós vemos isso hoje, irmão, pode não estar vendo por causa de nós, por ter perdido ou ter deixado de colocar em prática o que a Bíblia ensina. Na verdade, hoje estamos mais vivendo costumes de homens, regras, doutrina, religiosidade do que a palavra de Deus. Você imagina, irmão, hoje tem líderes que põem coisas na igreja que se você olhar na Bíblia, você diz assim, meu Deus, que jogo pesado. Não existe, né? Não existe. Tá entendendo? Não existe. Ô pastor, não cortando as conversas do senhor, mas antigamente, pastor, parece que a Bíblia era algo assim, instrumento que era necessário, precisão, para que você ia na casa do Senhor. Parece que hoje em dia isso daqui, ó, uma coisa que nada, se tem, se não tem, não tem. É porque assim, Marcelo, ó, tipo assim, vou usar uma expressão nordestina, o ensino de casa vai à praça. Irmão, se eu não valorizo a palavra de Deus em casa, como é que eu vou valorizar na igreja?
Se eu não pego a palavra de Deus, irmão, em casa, como é que eu vou ter prazer na igreja? Então, irmão, se começa aonde nós estamos. A gente pensa, irmão, que ir para a igreja está resolvido nossos problemas. Não, irmão, nossos problemas é resolvido em casa. Você pode prestar atenção, pegando no encaixe aí, aquela viúva com os cobradores de... De imposto. Não, de imposto não. Os credores chegou na casa dela para cobrar uma dívida que o marido dela deixou, só que o marido dela morreu. E deu um prazo, e ela agora procurou o profeta, disse, profeta, o credor foi lá em casa para cobrar a dívida que o meu marido, homem de Deus, deixou, e aí disseram, se eu não pagar, vão levar meus filhos. E ele perguntou, o que você tem em casa? Um pouquinho de azeite, ou seja, um pouquinho de fé. Então você fala o seguinte, ó, vai, pede lá onde você mora, os vizinhos, panela emprestada. E depois entra no teu aposento com os teus filhos, ou seja, aquele que Jesus fala em Mateus capítulo 6, entra no teu quarto e vai orar. Então assim, irmão, a gente pode na igreja se reunir, na igreja junto, adorar a Deus, mas na verdade, irmão, o que adianta eu fazer isso? Principalmente aqui, vamos lá, eu só vou no dia de domingo. Aí eu vou passar a semana todinha, irmão, fazendo o quê? Só servindo ao mundo? Só buscando aquilo que me dá prazer? Aí um domingo. E quando eu falto? E quando não dá? E aí em casa, eu podendo jejuar, eu podendo orar, eu podendo meditar na palavra. Quando eu chego na igreja, irmão, eu chego na igreja, irmão, para o quê? Compartilhar. Só que os crentes chegam na igreja pior do que os pessoal do mundo. Chega derrotado, chega acabado, chega sem Deus. Os crentes que tem não sei quantos anos de crente, dá para entender essas coisas, irmão? Não dá, irmão, para entender. Não dá para entender. Vamos lá, quantos anos nós temos de crente, irmão? Nós conhecemos, irmão, podemos não conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas nós, irmão, conhecemos muita coisa, o que pode e o que não pode. E por que nós sofremos tanto com o pecado? Eu não estou falando de sofrer em Cristo, é diferente. Sofrer com o pecado. Vou usar assim nós, tá? Desculpa a expressão, viu? Não é todos não. Só uma força de expressão. Nós, irmãos, sofremos. Sabendo que é o pecado que nos castiga, o nosso eu, o nosso orgulho, mas nós estamos na igreja, nós ceia, nós participamos, nós falamos de Jesus, mas os pessoal olham para nós e dizem assim, ô crente derrotado. Falta de confiança em Deus. Aí o ímpio olha assim para nós e diz assim, meu, pode estar na igreja, se mostra que é santa, que não tem nenhuma bicicleta para andar. Eu não sou da igreja, eu tenho 2 carros na garagem. Pior que os ímpios pensam assim. Olha só, irmão, o cara tá na igreja, é reteté, pai, fala de Deus, Jesus é bom. Cadê esse Jesus dele, irmão? Olha só, o cara mora de aluguel e ainda o aluguel, o cara tá para ser despejado. E eu não sou da igreja, eu tenho uma casa própria. Não quer dizer que a nossa fé está apoiada nisso. Mas se nós sofrer, é sofrer por causa do Evangelho, por causa do nome de Cristo, e não por causa de pecado, irmão. É diferente. É diferente, irmão. Agora, vamos lá. Primeiro, tem 5 coisas que eu trouxe aqui, mas são várias, irmão. É muita informação. Primeiro, vamos falar sobre jogo de azar. Jogo de azar. Pastor, por que o senhor vai falar nisso? Irmão, tá uma peste no celular esse negócio desse jogo. Dominando, pastor. Está dominando o mundo. E o que tem de cristão. Agora eu te pergunto, diante de Deus, qual é a diferença de ser viciado no jogo de azar e na cachaça?
Qual é a diferença de ser viciado nisso aqui no cigarro? Qual é a diferença de ser viciado nisso aqui, irmão, e na droga? Qual é a diferença? Eu acho que o jogo de azar está tendo mais influenciando o mal. Diante de Deus não tem maior e nem menor. Tudo é pecado. Tem pecado pequeno e maior. Agora veja bem, jogo de azar. Fé na provisão de Deus ou dependência do acaso? Eu troco a fé em Deus pela oportunidade que o mundo, não é Deus, ó, o mundo, não é Deus, está me dando para que eu venha tentar ficar rico da noite para o dia. Só que aí eu vou jogar, tem tipo de azar, ou tem tipo de jogo para você ganhar, qual é a figurinha que aparece? Capeta. O capeta. Então quem foi que te deu aquele dinheiro? Tem nada de Deus aí, irmão. Eu estava analisando isso aí, irmão. Eu estava vendo isso aí. Então tem coisas, irmãos, que os cristãos estão se envolvendo porque por causa de cultura? Não. Por falta de fé. Por falta de fé. O jogo de azar oferece a ilusão de ganho fácil e rápido. Fácil e rápido. Agora veja bem, irmão. Um exemplo, você jogou hoje. Você ganhou. Amanhã você joga, você ganhou. Só que aí você jogou de manhã, você vai jogar tarde. Depois da manhã, irmão, você começa a perder. E agora você quer conquistar o que você perdeu. Perde mais ainda. E agora eu estou sem dinheiro. O que você faria, Miquel? Você quer continuar no jogo, você está sem dinheiro. O que você faria? Roubar. Hã? É roubar pra jogar, né? Roubar, pra ficar. Fazer coisa errada pro mundo pra poder arrumar o dinheiro pra jogar. Ou seja, agora eu vou ter que fazer algum meio para que eu venha continuar. Por quê? Por que você não para aqui? Porque agora entrou o pior. Qual é o pior? Você já está envolvido. Já está envolvido. Já está envolvido. Tá numa ação. O pecado, irmão, ele cega a gente. Ó, os jogos frequentemente geram vício, endividamento, ansiedade e destruição familiar. Esse negócio ainda não é que não fala não, mas esse negócio de tigrinha acabou com o relacionamento, com casamento, com a família. Tem cara aí que vendeu carro, casa pra ficar desse jogo aí. Né? Ó, tinha pessoas da parentela da minha esposa que ligava para ela pedindo dinheiro para leite para criança, o filho. Só que minha esposa descobriu que era pro joguinho. Ó, o viciado, irmão, o viciado, para ele adquirir o dinheiro, ele mata a mãe assim na boca, né? Né? Matar na boca. Adoece o filho. Tá entendendo? O que mais usa quando tem filho é o filho. Né? Filho. Já passou pessoas aqui na casa, aqui, meu, que eu vou dizer para você. Eu cheguei para essa pessoa e disse: até quando você vai matar seu filho, filho? Para com isso, irmão. Para de colocar seus filhos aí nas suas mentiras. É o que traz maldição, né, pastor? Tá entendendo? Então, assim, olha que ponto a pessoa chega. Vamos lá. É tipo assim, ó. Eu vou contar um fato que aconteceu, tá? É um fato que aconteceu. No trabalho, onde eu trabalhava, essa pessoa ela sempre faltava na segunda-feira. Por que ela faltava na segunda-feira? Porque ela bebia sábado e domingo. Não tinha o controle de parar no domingo, tipo assim,
até 1 hora, e tirar o resto da tarde para descansar, para na segunda-feira estar bom para ir para o trabalho. Aí caiu na mentira de ligar para o encarregado dizendo que foi atropelado. Olha só, foi atropelado, não dá para ir trabalhar. E na terça-feira ele foi trabalhar. E isso o coordenador mesmo falando. Não viu um arranhão no cara. Então, assim, olha o que o vício leva. Leva a gente mentir, leva a gente enganar, leva a gente extorquir, leva a gente fazer tudo aquilo, irmão, que aí um abismo chama o outro. Eu minto, vou continuar mentindo, eu engano, vou continuar enganando para me dar bem. Olha que ponto chega a situação. Pessoa liga pedindo um dinheiro emprestado para comprar o leite, está sem leite, mas que na verdade era por jogo de azar. Já está falando, irmão, jogo de azar. Aí olha o que a pessoa se inclui nesse azar. Mente, engano. Agora, veja bem. O cristão é chamado a trabalhar honestamente, administrar bens, seus recursos e confiar que Deus é o verdadeiro provedor. Vou ler uma passagem aqui que está em Provérbios, capítulo 13. Começar a ler aqui algumas passagens bíblicas. Olha só, Provérbios, capítulo 13, versículo 11. A riqueza que é fácil de ganhar é fácil de perder. Quanto mais difícil for para ganhar, mais você terá. Olha só o que Salomão ele está falando pela experiência, que hoje é testemunho para mim e para você. É aquilo que Deus falou lá no Jardim do Éden para Adão. A partir de hoje, você comerá o pão do suor do teu rosto, ou seja, valorizo. Tem uma passagem eclesiástica que diz assim, ó, não gasta o teu dinheiro naquilo que não é bom. Irmão, você imagina, você recebe um dinheiro hoje. Imagina só, imagina, você recebe um dinheiro sábado. Na segunda-feira você está pedindo dinheiro emprestado para pagar passagem de ônibus para ir trabalhar. É aquilo que falou que não tem mais controle, não sabe, não consegue mais administrar o que tem, não pensa no dia de amanhã. Aí eu sou trabalhador, mas não sei administrar, e os vícios estão levando tudo, aí agora eu me obrigo a ficar me humilhando os outros. Então quem se humilha tem que aguentar, irmão. É teu dinheiro, cara. Tu trabalha igual eu, tu ganha o mesmo tanto que eu, irmão. Cadê teu dinheiro? Agora fica pedindo dinheiro emprestado, irmão. Para com os vícios, irmão. Para de beber, irmão. Para disso, para aquilo, irmão. A gente vai ouvir o que a gente não queria ouvir. Não queria ouvir. Eu me lembro muito bem que eu passei uma dificuldade na minha vida e eu corria para minha mãe. O que eu ouvia da minha mãe não era brinquedo. O que eu ouvia da minha mãe não era brinquedo. Ela me arrumava, mas primeiro ela me humilhava. Por outro lado, irmão, não ficava chateado com ela, porque eu tinha que aprender com isso. Porque minha mãe era controlada. Minha mãe morreu, irmão, sem dever R$1 a ninguém. O pessoal antigo parece que era mais... Minha mãe morreu. Minha mãe internada com câncer.
Ela passou para o meu tio a procuração, entregou o cartão dela na mão do meu tio e disse: resolva minhas coisas. Paga isso, paga aquilo. Antes dela morrer, meu tio disse: está tudo pago. Pastor, meu avô com 78 anos, ele falou que queria uma casa no interior para ele passear de vez em quando. Ele conquistou a casa antes de morrer. Eu vou ter uma casa para ele passear no interior. Para você fazer essas coisas, Marcelo, você tem que renunciar a outras. Eis a questão, eu quero isso, mas não quero renunciar àquilo. Então, assim, é igual aqui, a pessoa vem para cá, eu quero um tratamento, mas para esse tratamento funcionar, tem que renunciar muita coisa depois que entrou aqui. Eis a questão, aí o cara está aqui, não, eu tenho que trabalhar, não, que eu tenho que, a pensão, ai, que eu tenho isso, irmão, ele nunca vai conseguir se tratar. Foi igual Jesus. Jesus, uma vez, ele para, olha para o povo e diz assim: quem quer me seguir? O povo, eu. Jesus disse assim: pois aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, todo dia carrega sua cruz, depois vem e me segue. Ou seja, não dá para servir a dois senhores. Há de agradar um e desagradar o outro. Ou seja, irmão, vamos lá. Beleza. A gente se envolveu com o mundo, se tornou escravo do pecado, e agora entendemos que se buscar Jesus, Jesus pode nos ajudar, então nós vamos na igreja. Beleza. Aí eu vou na igreja. Aí eu vou na igreja na intenção de buscar o quê? A solução para os meus problemas. Só que, veja bem, Deus pega o homem na sua fraqueza. Aí agora Deus vai o que? Se revelar, Deus vai mostrar, Deus agora vai convencer, né? O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então agora ele vai ter agora a oportunidade de ter um encontro com Deus. E qual é a função hoje da igreja, da liderança? É levar essas pessoas até Cristo. Só que você chega hoje na igreja, irmão, se lá no mundo você foi extorquido, se lá no mundo você foi enganado, se lá no mundo, irmão, agora você tem que dar o tudo seu e você fica sem nada, e agora você chegou na igreja, aí sai de um canto, agora na igreja, a igreja está pior. Tem igreja que é assim, né? E aí agora? Dá o seu tudo que Deus vai fazer. Não, e agora? Aí isso é, pastor, aí nem sei o que eu falo. E agora? Tem igreja que está cobrando até a oração, irmão. Tem pessoas que agora tá entendendo, tem que fazer o Pix antes de qual é o tipo de oração? Dependendo do tipo da oração, há um preço. Meu Deus. Onde é que nós vamos parar? Principalmente na internet, né? Pastor, o senhor está indo contra a igreja de Deus? De maneira nenhuma. Eu faço parte da igreja de Deus. Eu estou indo contra aqueles, irmãos, que usam a igreja de Deus para fazer igual fizeram quando Jesus chega no templo. No templo, veio do povo estar lá, irmão, buscando a presença de Deus, orando pelos enfermos, ali trazendo uma palavra, irmão, do céu, está lá o povo, irmão, usando a casa de Deus para se beneficiar, compra, venda, usando a casa de Deus, isso aqui é santo, vai resolver o teu problema. Quem resolve o problema, irmão, é a fé. É a fé em Jesus. Não estou indo contra a igreja de Deus, não. Estou indo contra aquelas pessoas que estão usando a casa de Deus, irmão. E ainda amaldiçoa quando a pessoa sai da igreja porque está sendo extorquida, porque não está sendo amada, porque não está sendo acolhida. Aí a pessoa sai da igreja, é um rebelde. Aí não, irmão. Muitas das vezes não é que a pessoa é rebelde, é que ela não aceita viver uma vida dentro da igreja que não tem nada a ver com
com Deus, tem nada a ver com a palavra de Deus. Tem nada a ver. Tem nada a ver. Qual é o nosso único refúgio, irmão? Está lá em Salmo 91. O próprio Moisés, que segundo ele escreveu, Salmo 91, que ele é o nosso refúgio e fortaleza. E olha o que ele diz aqui, eu vou até ler aqui para não me perder em palavras. Olha só, o que a casa de Deus é para mim e para você. Vamos lá, cadê Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Será que hoje nós chegamos na casa de Deus, nós temos esse descanso? Irmão, tem lugar que a gente vai que a gente se sente oprimido. Aí como é que eu vou, irmão, condenar jogo de azar, cachaça, bebida, se a igreja muitas das vezes, irmão, está pior do que o mundo? Muda só de quê? Não vou dizer nome, muda só de utensílios. Ô, pastor, eu vou falar igreja qual é, que também me interessa. Não precisa citar nome, filho. Nós estamos aqui para citar de oprimir, pastor, de oprimir essas coisas assim, eu já senti oprimido. Porque chegar na igreja, você chega daquele jeito, querendo buscar a Deus. E a pessoa, e o pastor lá na frente fala assim, quem tem, vem e coloca e tal, colabora com a casa do Senhor. E isso é fato, né? A gente tem que colaborar com a casa, dar de César que é de César, e de Deus que é de Deus. Tirar o dízimo, fazer oferta. Isso eu faço quando o meu coração começa a ferver. Eu vejo que é para me fazer, para que Deus venha dar uma vitória na minha vida. O meu coração ferveu, pode ser propósito que for. Eu faço. Se eu tiver, eu faço. Se não corro atrás e faço. Eu não faço por empolgação. Mas eu acho que não era certo quando falava assim, você que não tem. Se tivesse, daria na casa do Senhor, ergue a mão. Pô, você tá ali, daquele jeito, sem nada, querendo buscar Deus, aí você tem que erguer a mão. Aí você ergue a mão para falar que você não tem. Eu levanto minha mão, não. Eu levanto minha mão, não. Eu não sou obrigado. Você vê no seu fogão, vê na sua geladeira. Mas você que não tem. Se tivesse, daria. Ergue tua mão. Pô, a igreja cheia lá, né, meu? Você já tá ali, né? Vendendo almoço para comprar janta, né? Aí você tem que... Isso daí não tem, isso daí não posso nem contar. E a gente tá começando a fé, né, que nem o pastor fala, eu não levantaria, né? Mas você começando a fé, o temor, se você tem tanto a Deus, aí você tá lá, né? Com a mãozinha levantada. Mas se sentir humilhado, né, pastor? Olha só, irmão, eu sou dizimista, eu sou ofertante. Muitas das vezes eu faço voto. Tá entendendo? Porque isso é bíblico. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Só que assim, irmão, tudo tem que ter moderação. Tudo tem que ter equilíbrio. Equilíbrio. Agora vamos lá. O mesmo lugar onde eu estou dando o meu tudo, quando eu precisar de uma cesta básica, eu ir lá, eles vão me dar? Onde eu estou dando o meu tudo, irmão, eu chegar lá e dizer assim, poxa, e lá sabe que eu sou fiel porque coloco o nome. Outra coisa também, colocar o nome. A Bíblia não mostra isso. Está lá o nome para saber que é fiel. Agora, porventura, eu fiquei desempregado, o aluguel da minha casa está atrasado e eu ir lá agora pedir ajuda. Será que vão me dar? Porque eu aprendi o seguinte, o dízimo que vai para a casa de Deus, vai para a casa de Deus. Já estou falando outra coisa, meu Deus. Só que aqui dali serve de suprimento para mim mesmo, para depois voltar para mim mesmo.
Da obra social. Quem estuda a Bíblia, irmão, quem conhece um pouco da palavra de Deus, sabe o que eu estou falando. Vamos voltar aqui. O jogo de azar. Meu Deus, vocês colocam cada palavra na minha boca que a gente vai... Não, eu tenho que explicar. É bom para saber, né? Eu tenho que explicar, tá entendendo? Isso aí já não sabia. Pois é, por isso que eu digo, estuda a Bíblia, por isso que eu digo, vão estudar a Bíblia, não é só ler a Bíblia não, irmão. Vão estudar a Bíblia, vão ler a Bíblia, você tá entendendo? Vão procurar entender. O meu povo perece por falta de conhecimento. Olha só, confiar no acaso é substituir a fé pela ilusão. Ó, tem uma passagem aqui em Mateus capítulo 6, versículo 19, vamos ver o que Deus fala aqui. Mateus 6, 19. Contra fatos não há o quê? Não ajuntei tesouro na terra. Você está preocupado aqui em ajuntar, meu filho? Tesouro? Você está preocupado aqui em ter quantas, umas 1000 casas? Está entendendo? Uns 10 carros? Não. Aí o seu pastor não tem nenhuma casa para morar. Tá entendendo? Você não tem coragem de dar uma para o seu pastor. Você com 1000 casas. Você com 10 casas, vamos lá. 10 carros na garagem. Aí você conhece a vida do seu pastor. Você conhece a índole do seu pastor. O seu pastor sofre para pagar um aluguel. E você com 10 casas não tem coragem de abençoar uma. Tá aqui, ó. Não ajuntei tesouro na terra onde a traça e a ferrugem tudo consome e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouro no céu onde nem a traça nem a ferrugem consome e onde os ladrões não minam nem roubam. Por que eu vou para o jogo de azar? Porque se eu ganhar hoje 5.000 no jogo de azar, irmão, não precisa eu passar um mês trabalhando para me ganhar 1.000 e pouco. Então é uma coisa fácil. Só que essa coisa fácil, por trás de tudo isso, irmão, vai ter um preço alto. Vai ter um preço alto. Um preço alto. A Bíblia ela vai nos ensinar algo que eu vou ler aqui para vocês, algo que há muito tempo eu li e observo até hoje. Provérbio capítulo 8, versículo 16, versículo 17 e 18. Eu amo aos que me amam, e os que cedo me buscam me acharão. Riquezas e honra estão comigo, assim como os bens duráveis e a justiça. A Bíblia diz que a prosperidade que vem de Deus não causa dor. Agora, tem aquela coisa, será se eu quero esperar, quero ter uma vida de oração, quero estar de manhã cedo buscando a Deus? Senhor, prepara as 4 refeições neste lugar. Senhor, prepara o aluguel dessa casa. Senhor, prepara a manutenção do carro. Senhor, envia o dinheiro de pagar aqui a conta de água, a conta de energia. Senhor, isso, aquilo, outro. E todo dia está nessa busca. Ou seja, viver de milagre, confiando na providência de Deus. Ou é mais fácil eu ir ali tentar a sorte? Dá uma tacada. Hein? Tentar a sorte. O que é mais fácil? Olha só o que nós podemos observar aqui em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Posso ler, pastor? Pode ler aí para nós aí, 1 Timóteo. 6:10. 1 Timóteo fica lá no finalzinho. Aqui, já estou no Timóteo, ó. Não, você está em Coríntios aí. Coríntios, Timóteo é para cá, pode vir. Depois de Hebreus, que no finalzinho, pode passar. Deixa eu ver, aí, não, primeiro, pode ir. Antes de Hebreus, pode ir.
Hebreus, Isso, pode ir. Timóteo. Agora é o primeiro. Capítulo 6, né? 6 aqui, pastor. 6, versículo 10. Leia para nós. 10. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, diz assim a palavra de Deus. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviarão da fé e se transpassarão a si mesmos com muitas dores. Olha nessa tradução aqui o que vai dizer. Olha nessa tradução aqui o que vai dizer. Como é que vai dizer? Ó. Pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. E algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimentos. É verdade mesmo. Irmão, o pecado em si não está no dinheiro, porque nós vamos ver grandes homens de Deus que tiveram dinheiro. O problema é a maneira que eu quero adquirir o dinheiro. Coração do dinheiro. Como eu quero adquirir esse dinheiro? E se eu tenho dinheiro, como é que eu vou viver com o dinheiro? E muitas das vezes faz quem tem fé perder a fé, e quem não tem fé nunca conseguir ter fé. A ganância. Então, por eu ter, eu vou mentir, eu vou enganar, eu vou fazer coisas erradas para que eu possa adquirir essas coisas na minha vida. Só que, vamos lá, isso glorifica a Deus? Não. Então, se não glorifica a Deus, então eu estou pecando. Eu estou indo contra a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que seja justo, honesto, verdadeiro. Porque, na verdade, é assim, irmão. Muitos estão até se desviam da fé por causa do ouro e da prata. E lá em Apocalipse vai dizer que nós vamos, irmão, andar em ruas de ouro, muros de jaspes, né? Jaspe, tá certo nessa palavra? Essas pedras preciosas. Pedras preciosas, né? Olha aí, irmão. Enquanto estão se matando por causa do ouro e da prata, quem for, irmão, para o céu, e nós vamos em nome de Jesus, Glória a Deus. na Nova Jerusalém, a nova morada, vai pisar em rua de ouro. De ouro. Deve ser lindo. Imagina aí agora. Vixe, meu, olha aí. Marcelo, olha aqui, Marcelo. Os homens se mataram tanto por isso aqui. E olha aqui, olha aqui, nós estamos pisando em cima. Em abundância. Olha aqui, Marcelo. Rapaz, Marcelo, nunca vi uma pedra dessa, só de ouvir falar, cara. Olha só, isso aqui é uma riqueza muito grande. E os homens se mataram por causa disso aqui. Você passa a mão no muro e diz assim, olha o tanto que tem aqui, irmão. E nós nem precisamos disso aqui. Ah, se nós entendêssemos a palavra de Deus. Ah, se nós entendêssemos, senhor Adilson, a palavra de Deus. Vamos lá agora para a segunda coisa que não glorifica a Deus, o álcool. O álcool, não é aquele álcool de colocar em carro não, né? Mas tem gente que bebe, né? Bebe. Você já bebeu daquele álcool? Não? Eu já conheci pessoas que bebeu álcool, Em gel. até álcool de gel também. Já. O limão, né, pastor? Com limão. Meu Deus. O álcool. A Bíblia reconhece o vinho como parte da cultura bíblica. Ó, a Bíblia reconhece o vinho como parte da cultura bíblica. O problema não está apenas na bebida, mas na perda do sentido, do domínio. Domínio próprio.
e da sobriedade espiritual. Efésios capítulo 5, versículo 18. Vamos aqui, Efésios capítulo 5, versículo 18. Cadê? Tá aqui. 5:18. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. O que a Bíblia está falando? Pastor, então não é pecado, então, pastor? A pessoa tomou uma tacinha de... Eu sabia que alguém ia perguntar isso para mim. Não, eu falei não. A Bíblia falou, tomar uma tacinha, assim, eu vou tomar uma tacinha daquele vinho puro mesmo, para me comer uma macarronada com queijo. Então não é pecado? Marcelo, vamos lá. Marcelo, vamos lá. Eu que sou ex-cachaceiro. Vamos lá. Eu que sou ex-cachaceiro. Aí eu compro agora uma garrafa de vinho, coloco na geladeira lá de casa. Aí na hora que eu vou almoçar, eu ponho uma taça de vinho, na hora que eu vou jantar, eu coloco uma taça de vinho. Irmão, não vai demorar muito dia que eu tô tomando vinho até para ir tomar banho. Você vai estar trocando vinho por um pai de comida. Eu tô tomando vinho até para ir tomar banho. Eu tô tomando vinho para acordar, tô tomando vinho para dormir, tudo agora é desculpa me tomar vinho, porque me aviciei. Então, e nós vamos chegar nessa passagem que o apóstolo Paulo disse, tudo me é lícito, mas dado a mim, então não me convém mais isso. Principalmente eu que sou um ex-usuário. Tem sentido. Tem um sentido. Ou seja, é pecado você tomar uma taça de vinho, irmão, se eu disser que é pecado, eu estou mentindo. Porque o apóstolo Paulo está falando, não é que não beba, é que não se embriague. Mas, irmão, quem é que com um tempo não se embriaga? Por isso que ele diz, tudo me é lícito, mas não me convém. Melhor tomar um suco de uva natural. Chega um ponto, irmão, que você começa a perder o sentido, começa a perder o domínio próprio. É igual você, irmão. Você chega, irmão, no mar. Pronto, no mar. Você chega no mar, no lago, onde você achava. Só que enquanto você tiver domínio no seu corpo, a água ela não tem domínio sobre você. Mas no momento que você avança, você vai perdendo o domínio do seu corpo e a água agora é que vai começar a dominar o seu corpo. Assim é a bebida, cara. Tem um momento que você consegue dominar ela. Tem momento que o cara consegue tomar só um copo de cerveja, só uma cerveja para. Só uma taça de vinho antes de almoçar ou de jantar. Só que vai chegar um momento, irmão, que agora ele não tem mais domínio. Ou seja, o vinho dominou ele, a cerveja dominou ele, a bebida dominou ele. Então agora não é ele mais que controla, já perdeu o sentido, agora é aquilo que agora controla ele. Então, se eu sei, irmão, e eu já tenho experiência que daí eu saí, por que entrar de novo? Ou seja, agora eu estou em Cristo Jesus. A minha alegria não é tomar um copo mais de vinho, não é tomar uma cerveja. Eu não preciso ser alegre fazendo essas coisas. A minha alegria hoje é estar em Cristo. O que eu preenchia onde estava vazio, ou com a bebida, ou com o cigarro, com a droga, hoje o Espírito de Deus preenche. Então eu não preciso mais, irmão, ir numa praia e ali ter uma bebida na minha mesa. E no aniversário, tem uma bebida na minha mesa. Aí eu estou estressado, fumar um cigarro para tirar o estresse. Jesus diz, Mateus 11, 28, 20 mil cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém? Amém. Tá ficando entendido aí? Mas eu sabia que essa pergunta ia surgir quando eu estava fazendo esse estudo. Pastor, pois me mostra aí na Bíblia que é condenado beber. Eu não estou mostrando nada e não estou dizendo que é condenado. Pelo amor de Deus, irmão. Entendo de uma maneira que eu estou explicando, não estou condenando ninguém, porque eu não sou juiz de ninguém,
Tá entendendo? Eu não fui levantado por Deus para condenar ninguém. Não estou condenando ninguém, não estou condenando a igreja, não estou condenando nada. Pelo amor de Deus. Entenda o mistério. Entenda a palavra. O álcool se torna pecado quando passa a governar emoções, decisões e comportamento. Olha aí. Irmão, quantos, e eu já fui um desses. Eu vou só ali tomar um ali enquanto a mulher faz a comida. Voltava mais. Quantas vezes eu voltei segunda-feira? De domingo. Segunda-feira. Só segunda-feira? Misericórdia. Perdi até o emprego. Perdi até o dia do trabalho de segunda-feira. Nem sabia onde estava. Né? Mas sabe por quê? Porque agora já perdeu isso aqui, irmão. O domínio. Já fiz, mas assim não. O domínio. Eu estou falando de mim, mas eu fiz. Eu fiz. Já aconteceu comigo isso no passado. No passado. Nem domingo voltava, era na segunda. Na segunda, cara. Pastor, mas a Bíblia também fala do vinho diluído, né? Fala do vinho diluído. Isso aí eu já dei um ensinamento sobre 3 tipos de vinho. Mas aqui não tem mais esse vinho. 3 tipos de vinho. 3 tipos de vinho. Suco de uva, né? Água, né? Isso aí não existe mais. Todo vinho que tem álcool. Né? Pronto, irmão. Eu não vou longe não, irmão. Não inventaram agora a bebida sem álcool? O vinho sem álcool. Inventaram agora a bebida sem álcool? A cerveja só, tem álcool. Não, vinho também. Bebida sem álcool. Mas eu acho que uma coisa puxa a outra. Tem o vinho tinto, tem o vinho suave. Você tá entendendo? Irmão, eu vou dizer uma coisa pra você. Tem gente, eu digo que eu já vi. Toma energético, como se estivesse tomando bebida. Quando é fé, o cara tava quase loucão. Só na mente, irmão. Não dá energético pra esse cara, não. Você não pode tomar mais, não. É verdade. Energético, o cara, quando é fé, o cara tomou, acho que foi 4 copos de energético, o cara tava loucão, irmão. Às vezes eu brinco com a sua compromisso, falo, energético, irmão. Bebe energético, não, que você fica nervoso, você fica valente, é uma brincadeira, né? Que a gente brinca, mas com moderação, né? Mas assim, irmão, na verdade, irmão, Jesus preenche tudo na nossa vida, irmão. Glória a Deus. Amém. Jesus preenche tudo na nossa vida. O que faltava em nós, irmão, é porque nós estávamos cegos, nós estávamos escravizados. Jesus preenche tudo, irmão. Irmão, quando nós somos abençoados aqui, né? Quando nós somos abençoados, veio o pastor Júnior lá da sede, como o próprio meu filho, o pastor Jonah, veio aqui na segunda-feira, não foi? No sábado. 3 dias. No sábado, né? Aí, foi no sábado? Foi no sábado, exatamente. Veio aqui, fez um churrasco, comprou energético, comprou refrigerante. Irmão, tudo para a glória de Deus aqui. Para que é melhor? Por que não faz isso, irmão? Direto, não precisa ter bebida, droga. Meu Deus, não precisa. Vamos lá. Muitos usam a bebida como fuga da dor, do vazio ou da ansiedade. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Vamos ver o que vai falar aqui. 1 Coríntios capítulo 6. Aqui. Versículo 12. Alguém vai dizer: eu posso fazer tudo o que quero. Pode. Sim. Mas nem tudo é bom para você. Eu poderia dizer: posso fazer qualquer coisa, mas não vou deixar que nada me escravize. Que é justamente, em outra tradução, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm.
Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Eu vou te dar um exemplo, e isso eu ouvi de um pastor daqui de Bragança, do pastor. Uma mãe chegou para a filha, usuária de crack, e disse assim: você não deixa o crack que você não quer. Se você quiser, você deixava. E a filha disse assim: mãe, eu até queria, mas hoje eu não consigo mais. E ela disse assim: se você quiser, você deixa. Aí sabe o que a mãe fez? Foi experimentar. Aí vive hoje a mãe e a filha no crack. Isso que me contou foi um pastor. Conheci muitas pessoas assim. Conheci, pastor. Pode falar. Pai, filho, vô e neto fumando. Eu vivi isso. Eu vivi. Fumava a mãe, o marido e o filho, os filhos, pastor. É uma coisa, perdão da palavra, é horrível, né? É uma vergonha, só que eu não conseguia. Eu via que o crack estava estragando as pessoas, a família, e estava me estragando a minha família. Contei pro senhor, só que eu não conseguia. Quando ele estraga só você, aí tudo bem, mas a partir do momento que ele começou a estragar a família, os amigos à volta, é fundo de poço. É complicado, né? Fim. Mas Deus dá a oportunidade para a gente mudar. Por que eu trouxe esse exemplo, que foi um exemplo que eu ouvi? Por quê? Porque veja que a mãe disse assim: você deixa porque não quer. Aí ela diz: eu vou experimentar que você vai ver como não vou me viciar. Aí ficou viciada a mãe e a filha. Então é assim, quando o apóstolo Paulo diz assim, tudo não é lícito, mas nada me convém. Ou seja, irmão, principalmente nós que já vivemos com experiências dessas coisas, por que cair nesse embaraço? Só um vinho, só uma cerveja, não vai fazer mal nenhum. Por que cair nesse embaraço, irmão? Por quê? O cristão é chamado à sobriedade, vigilância e bom testemunho diante do mundo. Diante do mundo. Está entendendo? Você imagine como agora, irmão, a minha vida, a sua vida, a nossa vida tem que ser diante da nossa parentela. Diante daqueles que viram a nossa vida sendo desgraçada por causa de algum vício. O Senhor Jesus disse assim: seis as minhas testemunhas. Imagina aí. Eu recebi aqui um rapaz aqui que ele disse assim, e quando ele veio para cá, ele veio contar o pai, disse assim: pastor, Deus permitiu eu ir pro crack e me levou até o inferno para poder trazer essa alma. Eu disse assim: como é, irmão? Deus que permitiu você usar crack para você ir lá onde o povo usa crack, para você trazer essa alma para cá, e você como pastor. Eu disse para ele: eu não estou entendendo mais nada na Bíblia. Se assim for, eu disse para ele: estou entendendo mais nada, irmão. Disse para ele: quantas vezes eu fui na biqueira lá no Ceará pregar o evangelho, e para mim pregar o evangelho para eles lá, não foi preciso eu fumar maconha lá na biqueira, nem cheirar, não. Quantas vezes eu entrei, irmão, dia de domingo, na churrascaria, nos bar, evangelizando, e não foi obrigado eu entrar lá no bar e tomar uma cachaça para tomar cachaça e dizer assim: irmãos, eu vim aqui tomar cachaça porque eu quero dizer para vocês que Jesus é... Não, irmão. Já está te enganando, pastor. Tem gente que faz ilusão do pecado, cara. Tem gente que não cai na real, irmão. Deus me livre. Tem desculpa para tudo. Então, a bebida glorifica a Deus? Não. Vamos para outra aqui. Fumar. Terceiro ponto. Fumar. Embora a Bíblia não mencione o cigarro diretamente,
ela estabelece princípios claros sobre o cuidado com o corpo. E nós podemos ver isso aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus. Irmão, aquilo que a gente fez no tempo da ignorância, Deus não leva em conta. Agora, só que agora, não estou mais no tempo da inocência, estou no tempo da consciência. Eu sei que isso não agrada a Deus, isso é pecado, por que eu vou fazer? Agora eu tenho que lutar para deixar, e não para correr atrás de novo. Porque Cristo vai falar sobre uma liberdade, que nós vamos ver isso aqui no final. Sobre liberdade. Ou seja, nós queremos manter o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Ou seja, eu tenho dificuldade, vamos lá, de jejuar, de dobrar meu joelho para ter uma vida de oração, de ler 3, 4, 5 capítulos da Bíblia no dia, mas eu não tenho dificuldade de fumar. O jejum, a oração e a leitura da Bíblia não está deformando o meu corpo. O cigarro está. Tudo aquilo que domina o cristão deixa de ser liberdade e se tornar prisão. A vida cristã é um chamado à libertação, não à submissão a vícios. E aqui vai apresentar uma passagem em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, sobre isso. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continue firmes como pessoas livres e não se torne escravos novamente. Eu sou um ex-fumante, irmão. Passei na minha vida 15 anos fumando. Eu tenho 27 anos que não fumo. Desde quando eu recebi o convite de Jesus. Eu fui fumante viciado. 27 anos que eu não fumo. Irmão, nós nascemos. A nossa mamadeira foi uma mamadeira de cachaça. É esse que tinha que nos alimentar? Era uma mamadeira de cachaça? A fruta que a gente começa a comer como criança é o cigarro, irmão. Irmão, nós não nascemos dependente dessas coisas. No nosso crescimento, na nossa caminhada, e muitas das vezes as más companhias, como os bons costumes, é que a pessoa se embaraça nessa área. Eu sou uma prova viva de um ex-fumante. Eu não nasci, irmão, para fumar. Na caminhada eu caí nesse embaraço. Passei 15 anos fumando. E eu tenho 27 anos que eu não fumo e estou aqui vivendo para a glória de Deus. Passei aí também um bocado de ano escravizado na bebida, na cocaína, na maconha. Só que hoje, irmão, eu tenho 27 anos que hoje eu não pratico mais essas coisas, porque eu não preciso, nós não precisamos. Nós temos que dar com as vestes. Glorificar e exaltar Deus. Amém? Então, fumar glorifica a Deus? Por mais que a Bíblia não fale sobre cigarro, mas fala sobre o corpo. Pronto. Vamos aqui para o quarto e último. Comer. Comer é bom? É bom. Mas não exageradamente, que é pecado também. Ah, não exageradamente, né? Comer é uma dádiva de Deus. Mas também pode se tornar um ídolo. Filipenses
capítulo 3, versículo... Cadê Colossenses? Capítulo 3 está aqui. Versículo 19, diz assim, ó. Eles vão para a destruição no inferno.